Aqui na questão número 4, nós vamos trabalhar as relações entre massa e mol. Massa de moléculas, massa de átomos e o número de mols. É um tipo de ocorrência muito comum na prova do Enem. Então preste atenção e, como eu já havia dito anteriormente, se necessário, volte à aula, reveja a aula novamente para que você consiga compreender perfeitamente o que está sendo trabalhado nessa aula. A questão nos diz o seguinte: a tabela a seguir contém alguns dados sobre as substâncias ácido acetil salicílico, paracetamol e dipirona sódica, utilizadas como fármacos analgésicos. Foi dada a fórmula de cada uma dessas substâncias, a fórmula do ácido acetil salicílico e a sua massa molar, que é 180 gramas. Eu quero já chamar a sua atenção para o seguinte: se a tabela está nos dando a massa molar, ela está nos dizendo qual é o valor em gramas para 1 mol dessa substância. Então, ela está nos dizendo que o ácido acetil salicílico, 180 gramas, equivale a 1 mol, que para o paracetamol, 151 gramas, equivale a 1 mol de paracetamol. E para dipirona sódica, 333 gramas também é igual a 1 mol para essa substância. A questão continua e nos diz: levando em conta 3 amostras que contêm cada uma 10 gramas de uma dessas substâncias puras, considere as afirmações abaixo sobre elas. Ou seja, nós vamos considerar 3 amostras diferentes: 10 gramas de ácido acetil salicílico, 10 gramas de paracetamol e 10 gramas de dipirona sódica. Temos 3 substâncias diferentes, no entanto, nós temos 10 gramas de cada uma dessas substâncias. Sabendo disso, nós vamos julgar os itens 1, 2 e 3. No item 1, a amostra de paracetamol apresentará o maior número de mols de substância. O que ele está dizendo é que, considerando as 3 amostras de 10 gramas, com 10 gramas, a que vai ter o maior número de mols é a de paracetamol. Nós vamos ter que calcular o número de mols em cada uma delas. Vamos começar calculando para o ácido acetil salicílico, que nós conhecemos popularmente com o nome de AS, ácido acetil salicílico. Nós vamos dizer que 180 gramas de ácido acetil salicílico equivale a 1 mol. Em 10 gramas de AS, de ácido acetil salicílico, nós vamos ter X mols. Fica então X igual a 10 dividido por 180. 10 dividido por 180 vai dar aproximadamente 0,05 mols. Então, nós já temos aqui o número de mols de ácido acetil salicílico, que é 0,05. Vamos calcular agora o número de mols para o paracetamol. A massa molar do paracetamol é 151. Então, nós vamos dizer que 151 gramas equivale a 1 mol, e em 10 gramas, que é a amostra que a questão está colocando para que nós trabalhemos, X será igual a 10 dividido por 151. X será igual a 10 dividido por 151 vai dar aproximadamente 0,06 mols. 0,06 mols de paracetamol. Vamos fazer o mesmo cálculo para a dipirona sódica. Então, de dipirona, nós teremos a massa da dipirona sódica é 333 gramas, o que equivale a 1 mol. Em 10 gramas, nós teremos X. Então, X será igual a 10 dividido por 333. Também vai dar aproximado. X será igual a 0,03 mols de dipirona sódica. Comparando os 3 valores, você percebe que o ácido acetil salicílico nós tivemos 0,05 mols,
o paracetamol 0,06 e a dipirona 0,03. Então, significa que quem tem o maior número de mols é o paracetamol. Voltando aqui para os itens, no item 1 nós temos: a amostra de paracetamol apresentará o maior número de mols da substância, ou seja, o item 1 é um item verdadeiro. Como o item 1 é verdadeiro, já eliminamos a letra B, eliminamos a letra D e somente essas duas. Então fica letra A, C ou E as respostas possíveis. No item 2, ele diz o seguinte: a amostra de dipirona apresentará a maior massa de oxigênio. Nós vamos ter que observar se realmente a dipirona sódica apresenta a maior massa de oxigênio em 10 gramas. Vou colocar aqui, item 2 é o que nós vamos calcular agora. Para o ácido acetil salicílico, para o AS, nós teremos o seguinte: 180 gramas, que é a sua massa molar, contém quantos gramas de oxigênio? Contém 64 gramas de oxigênio. Caires, de onde foi que saiu 64 gramas de oxigênio? Vamos voltar lá na fórmula dessas substâncias. Aqui está o ácido acetil salicílico, C9H8O4. Qual é a massa molar para ele? 180 gramas. Em 180 gramas, nós vamos ter quantos oxigênios? Aqui está a quantidade de oxigênio, 4 oxigênios. Cada oxigênio, a massa para ele é 16, então 4 vezes 16, 64. Então, eu posso dizer que em 184 gramas de ácido acetil salicílico, eu vou ter 4 vezes 16, que é a massa do oxigênio, que dará 64 gramas de oxigênio. Entendido? Então, vamos voltar lá para o nosso cálculo. Em 180 gramas de ácido acetil salicílico, nós vamos ter 64 gramas de oxigênio. E em 10 gramas de ácido acetil salicílico, nós vamos ter quantos gramas de oxigênio? Lembrando que 10 gramas é a amostra que a questão está considerando. 3 amostras de ácido acetil salicílico, de dipirona e de paracetamol, cada uma com 10 gramas de massa. Então, em 10 gramas, nós vamos ter X. Fica, então, X igual a 640, que é 10 vezes 64, dividido por 180. Vai dar aproximadamente 3,55 gramas de oxigênio. Agora nós vamos fazer o mesmo cálculo para o paracetamol. Em 151 gramas de paracetamol, que é a sua massa molar, nós vamos ter 32 gramas de oxigênio. Caires, por que 32 gramas de oxigênio? Vamos mais uma vez voltar lá nas fórmulas. Aqui no paracetamol nós temos a fórmula C8H9O2N. Olha só a quantidade de oxigênio. O2. Como a massa do oxigênio é 16, 16 vezes 2, 32 gramas. Então, em 151 gramas, que é a sua massa molar, nós teremos 2 vezes 16, que dará 32 gramas de oxigênio. Voltando lá para o nosso cálculo, em 10 gramas de paracetamol, nós vamos ter quantos gramas de oxigênio? X gramas de oxigênio. X será igual a 320 dividido por 151. 320 de onde? De 10 vezes 32. Então, nós vamos ter aproximadamente 2,11 gramas de oxigênio no paracetamol. A última substância é a dipirona. Na massa da dipirona, que é 333 gramas, nós vamos ter quantos gramas de oxigênio? 64 gramas. Vamos novamente lá na sua fórmula. Dipirona sódica tem uma fórmula C13H16O4N3SNA. Veja que tem 4 oxigênios. 4 vezes 16, 64 gramas de oxigênio para 333 gramas de dipirona. Voltando aqui no cálculo,
Se 333 gramas de dipirona apresenta 64 gramas de oxigênio, em 10 gramas de dipirona, nós vamos ter quantos gramas de oxigênio? X gramas. X será igual a 10 vezes 64, 640, dividido por 333, que dará aproximadamente 1,92 gramas. Então, nós temos aí as massas de oxigênio para cada uma das substâncias. Em 10 gramas de ácido acetil salicílico, nós vamos ter 3,55 gramas de oxigênio. Em 10 gramas de paracetamol, teremos 2,11 gramas de oxigênio. E para 10 gramas de dipirona, teremos 1,92 gramas de oxigênio. Voltando lá no item 2, a amostra de dipirona apresentará a maior massa de oxigênio. Na verdade, a amostra de dipirona é a que apresenta menor massa de oxigênio, pois apresenta apenas 1,92 gramas. O item 2 será um item falso. Já que o item 2 é falso, eliminamos a letra E e fica possível apenas a letra A ou a letra C. Vamos então para a resolução do terceiro item. No item 3, nós temos as amostras de ácido acetil salicílico e de dipirona apresentarão o mesmo número de mols de átomos de oxigênio, o que também é falso, gente, não é verdadeiro. Por quê? Voltando lá para as quantidades que nós calculamos, ele está citando ácido acetil salicílico e dipirona. Veja só, o ácido acetil salicílico tem quanto de oxigênio? 3,55 gramas. E dipirona vai apresentar 1,92 gramas. Nem vai ser necessário você calcular o número de mol, simplesmente porque se a quantidade em massa de oxigênio nas duas amostras é diferente, o número de mol também vai ser diferente. Portanto, apenas o item 1 será um item verdadeiro. A resposta que satisfaz a questão é a letra A. Nessa aula eu trabalhei a relação entre massa em grama e número de mols para moléculas e para átomos. Se tiver ficado alguma dúvida, revê a aula para poder tirar a dúvida e, se necessário, coloca aí nos comentários da questão, coloca as suas dúvidas que eu vou resolvendo para você. Se não, aperta no botão em cima e vamos para a aula número 5, para a questão número 5.